Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Henrique. Atualmente estou na coordenação de comunicação e articulação das linhas de cuidado da atenção primária do estado de Pernambuco, né? Eu pertenço à Diretoria Geral de Atenção Primária e essa minha coordenação, ela está dentro desse, posso dizer, organograma da SES, né? Da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou uma pessoa parda, de cabelos pretos, uso óculos redondo, tenho barba, né? Eu possuo furos na orelha em relação a vários brincos, e vai ser um prazer estar dividindo esse curso, né, com vocês e participar dessa formação. Então, vamos lá. O que é que a gente vai discutir um pouquinho hoje, né? Nós vamos dialogar, vamos falar sobre o processo de trabalho da atenção às pessoas, né, PCD, entre os centros especializados e a atenção primária, tá? Então, a gente vai compreender um pouco, né, desse processo de trabalho, onde nós vamos dar essa atenção a essa pessoa com deficiência dentro desse processo da atenção primária e o SER, né? Ou seja, essa articulação. Então, a primeira coisa que é importante a gente está trazendo, está discutindo, é que, de acordo com a portaria 1526, tá, de 2023, a atenção primária à saúde, ela vai ser um componente que vai fazer parte dessa rede de cuidados à pessoa com deficiência, e ela vai oferecer a esse usuário, né, acesso a um cuidado abrangente, ou seja, integral, e que vai estar envolvido e vai envolver esse usuário nas medidas desse processo de trabalho voltado à promoção da saúde, à prevenção de doenças e agravos, dando uma assistência ampliada que envolva, né, as práticas de reabilitação e até mesmo, se caso seja preciso, os cuidados paliativos, que também faz parte desse arcabouço, desse esboço da atenção primária, tá? Então, por meio dessa atenção integral, nós vamos ter um cuidado multiprofissional, que, ao falar de cuidados multiprofissionais, automaticamente lembramos, e é importante reforçar a importância e o protagonismo das nossas equipes EMUT, né? Onde faz com que realmente a gente tenha esse cuidado ampliado, itinerante, para esses usuários. A atenção primária, ela vai exercer, vai promover, provocar essa comunicação entre esses pontos de atenção, por ser porta de entrada para o nosso serviço de saúde, né? E vai traçar esse compartilhamento desse cuidado, fazendo esse processo de referência e contrarreferência. Então, dentro desse processo de rede de atenção, na atenção primária, nós vamos ter o apoio orientado, conduzido pela APS, como eu falei anteriormente, fazendo esse processo de referência e contrarreferência, onde nós vamos ter programas também que vão estar envolvidos para que a gente trabalhe também até com essa articulação intra e intersetorial, seja no programa Saúde na Escola, com os educadores, envolvendo essa comunidade escolar e, obviamente, colocando essa família dentro desse processo, dentro desse circuito de cuidado, tá? Então, além disso, né, nós vamos ter ações específicas na APS para esse processo, para essa rede, né, dessa pessoa com deficiência. Então, vamos trabalhar com esse processo de identificação, e isso tem que ocorrer o mais precoce possível. Vamos pensar em linhas de cuidado específicas, né, que, de fato, temos que pensar nesses protocolos clínicos para orientar, né, essa condução e essas questões terapêuticas para essas pessoas com deficiência, incluindo a identificação e a avaliação e o encaminhamento dessas pessoas para as suas necessidades, né? Para os serviços que necessitem também desse processo logístico, desse apoio. Então, nós vamos trabalhar incluindo na identificação, na avaliação, nesse encaminhamento dessas pessoas, né? Vamos fazer esse processo
né, e observar, caso seja preciso, essa regulação, esse processo de uso de órteses e próteses, né, e entre outros, para que a gente trabalhe observando esse componente e dando essa atenção especializada e ambulatorial. Então, a atenção primária, ela preconiza esse acompanhamento sistemático, né, justamente para a gente trabalhar observando essa pessoa, esse indivíduo e esse contexto familiar, e vai atuar, obviamente, incluindo os processos multiprofissionais, onde nós temos uma equipe específica, que a equipe é multi, que vai trabalhar com esse processo de cuidado em conjunto com a atenção primária, traçando aí cuidados específicos para esse indivíduo, né, para essas pessoas com deficiência. E aí nós vamos trabalhar observando esse contexto, vendo as especificidades locais e as reais necessidades nesse território. Então, a atenção primária e os centros especializados, né, a nossa APS e o CER, é um ponto fundamental, essa articulação, justamente para que a gente consiga proporcionar um cuidado completo, contínuo, sistemático. E aí eu posso dizer que, especificamente, né, para as pessoas com deficiência ou com condições que necessitem de uma demanda de reabilitação. Então, essa integração, essa articulação, apenas vai fortalecer o nosso sistema de saúde e, obviamente, nós vamos trazer aspectos importantes para trabalhar com esse indivíduo, fazendo essa detecção precoce, dando esse suporte contínuo, esse suporte clínico e recuperando a saúde dessas pessoas para que esse processo, de caso seja necessário, esse processo de reabilitação, ela seja eficaz, né? E, obviamente, a gente consiga trabalhar de fato o que a própria APS ela atua, né, com essas medidas de promoção, prevenção, recuperação à saúde e, obviamente, observando esse indivíduo como um todo, de forma integral. Então, quando a gente tem essa articulação entre a APS e o CER, né, onde a gente consegue fazer essa operacionalização dessa execução, dessa articulação, dessa pactuação, a gente vai, através disso, né, dessa organização, dessa vinculação, nós vamos ter a detecção precoce e os encaminhamentos mais rápido possível, até por se falar de ser porta de entrada, a APS por ser porta de entrada, ela vai permitir com que os profissionais identifiquem esses sinais iniciais o mais precoce possível, o mais rápido possível, né? Obviamente observando esse problema e conduzindo isso, caso seja preciso, para esse processo de reabilitação e encaminhamentos necessários. Então, é importante a gente compreender isso, entendendo que esse processo tem que estar vinculado, tem que estar sendo observado de forma ágil, né? Até porque essa agilidade ela vai estar relacionada, né, com esse tratamento, com essa identificação, com esse encaminhamento, tá? Então, a continuidade, né, e essa integração do cuidado vai ser importante, porque vai fazer com que a gente continue de forma segura e eficaz, evitando, obviamente, problemas ou repercussões mais completas com esse indivíduo, esses indivíduos, né, esses usuários, tá? Então, essa personalização de tratamento também vai ser importante. A gente está falando de equidade, estamos falando de universalidade, estamos falando de integralidade. Então, entendendo as subjetividades, né, desse processo, é importante que a gente observe nesse tratamento e leve em considerações esses aspectos sociais, culturais, familiares desse indivíduo, desse usuário, para que a gente aumente a chance desse sucesso, dessa clínica e desse cuidado, né, abrangente. Ainda sobre esse processo de articulação, tá, entre a APS e o centro especializado, né, nós vamos ter também a prevenção de sobrecarga nesses serviços, e aí muitas vezes especializados, e devido a essa questão, a APS ela acaba, né, ficando, posso dizer assim,
não atingindo a eficácia do que era preconizado, do que era para ser trabalhado. Quando a gente tem essa articulação, nós vamos não ter a sobrecarga desses serviços especializados. Então, quando a APS ela está estruturada, fazendo seus atendimentos, suas visitas, né, atendendo essa comunidade com eficiência, com eficácia, nós vamos ter tratamentos onde vamos traçar esse processo de prevenção, de promoção, tá? Reduzindo, obviamente, a pressão e a sobrecarga nesses serviços especializados, tá? Nós vamos ter também, quando tem essa pactuação, essa articulação, o processo da educação e da promoção da saúde, que é um pilar fundamental para essa APS, tá? Então, a APS tem esse papel de educar esses usuários, esses pacientes, né, os familiares, as pessoas que estão em torno desse usuário, esse cuidador, e, obviamente, trazendo a importância da adesão do tratamento, né, para as medidas preventivas, e vai colaborar para que o paciente se torne ativo nesse processo de recuperação, realizando o processo também, obviamente, do autocuidado. A questão econômica para o sistema de saúde, sem dúvida nenhuma, sabemos que os nossos serviços especializados, eles acabam tendo uma obtenção financeira maior, ou seja, tem recursos financeiros muito maiores, de altas densidades. Obviamente, eu trabalhando a eficácia e a eficiência da atenção primária vai permitir com que essas medidas preventivas, né, elas sejam eficazes para todos esses serviços. Então, qual o papel da APS para essa rede dessa pessoa com deficiência, né? Então, como é que a gente vai trabalhar esse processo? Então, a APS ela é a porta de entrada preferencial, inclusive para ordenar e coordenar as redes de atenção à saúde, as nossas RAIs. Então, dentro dessa rede, né, para a pessoa com deficiência, ela vai ter um papel fundamental de identificar, registrar todas essas pessoas no seu território, né, seja na sua área, microárea, na identificação através desses ACS. Vamos criar linhas de cuidado específicas, protocolos clínicos para essa orientação, né, essa questão terapêutica. Vamos encaminhar, né, esses usuários, observando, caso seja preciso, de alguma órtese, prótese e outros meios auxiliares, né, para a locomoção. Vamos também promover uma comunicação eficaz entre os pontos de atenção, fazendo o compartilhamento desse cuidado, e vamos pensar em desenvolver estratégias que organize essa atenção, tá, à saúde. Então, de acordo com a PENAB, né, com a nossa Política Nacional de Atenção Básica, as secretarias municipais elas vão possuir um papel primordial nessa gestão, nesses serviços de atenção primária à saúde. Então, vai ser importante porque nós vamos trabalhar observando e coordenando, né, esse componente municipal na atenção básica, e aí, através disso, eu trago atribuições que vão ser fundamentais para que essas secretarias do município elas compreendam e entendam o seu papel nesse processo. Então, elas vão se organizar e executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica de forma universal no seu território. Inclui também a gente trabalhar, né, essa articulação entre o Estado, entre a União, nas programações das ações desse município, ou seja, vendo de fato as especificidades locais desse território e vendo as necessidades dessa população local. Vamos estabelecer e adotar medidas que tracem, obviamente, o encaminhamento para o setor responsável, né, pelas equipes que atuam na atenção básica, e isso vai de acordo com as necessidades de saúde dessas pessoas, né, para que a gente mantenha esse vínculo e essa coordenação do cuidado, fazendo a captação, o acompanhamento sistemático através dessas equipes da atenção básica, né, através dessa rede também da atenção primária, né, caso for preciso, os programas que estão envolvidos também nesse processo. Organizar as ações
de serviços, permitindo que a atenção básica ela atue como, de fato, porta de entrada e preferencial para as redes de atenção à saúde. Então, a comunicação e a colaboração da APS, ainda traçando essa articulação, nós vamos querer garantir esse cuidado contínuo e sistemático, né, para esse processo e esse vínculo. Então, nós vamos trabalhar com encaminhamentos formais, tá? Nós vamos querer que a APS ela encaminhe essa pessoa com deficiência para esses centros especializados de reabilitação. Então, vai ser importante a gente trabalhar essa formação que vai ser relevante sobre o histórico de saúde, né, vendo as suas necessidades. Vamos trabalhar com essa clínica ampliada, ou seja, com essa discussão desses casos, vou levar esses profissionais da APS, equipe EMUT, né, para o SER, que podem se reunir e discutir os casos mais complexos, né, pensando aí em planos terapêuticos de forma conjunta. O compartilhamento de informações, que vai ser primordial a gente trabalhar, a gente atuar e observar isso nos diferentes serviços. As visitas domiciliares conjuntas também vai ajudar, não só as visitas domiciliares, como os profissionais de nível superior, realizando essas consultas domiciliares, né? Então, nós vamos ter aí alguns casos que podem ser necessários, essa articulação aí da APS com essa especializada, né? Com esse processo das especialidades, e aí esse centro de especialidades para esse processo de reabilitação vai ser extremamente importante estar vinculado em conjunto, né, nessas visitas domiciliares, para que possamos fazer uma avaliação das necessidades, não só desse usuário, mas também dessa família. Tá? O planejamento da APS, né, para a pessoa com deficiência, vai estar voltado a ações, tá, que visem ocorrer de forma integral, e aí nós vamos ter as equipes de atenção, da atenção primária dos municípios, fazendo e partindo-se ao reconhecimento dessas realidades dessas pessoas no território, as dificuldades, os entraves que são vistos dentro desse processo. Vamos trabalhar condicionando as ofertas da rede de atenção à saúde de acordo com a necessidade de cada usuário, né, observando essa demanda populacional, e com base a isso vamos ter parâmetros estabelecidos que vão traçar evidências científicas dessa situação justamente epidemiológica para que a gente trabalhe e observe as áreas de riscos e as vulnerabilidades dentro desse território distrito, né? Obviamente, é papel da atenção primária, da APS, reconhecer esses usuários nesse território e trabalhar mais precoce possível essas vulnerabilidades que podem estar presentes. Então, quais são os desafios que nós encontramos, né, nessa articulação entre a APS e esse SER? Né? O que é que a gente pode fazer para observar, né, e, obviamente, minimizar esse processo? E aí, a falta de comunicação eficaz eu já coloco como um dos primeiros desafios para que a gente garanta uma comunicação eficaz, contínua, eficiente, né? É essencial o acompanhamento adequado desse paciente, desse usuário. Então, a ausência desses canais claros vai fazer com que exista barreiras e, obviamente, não ocorrendo essa troca de informações, que é o que deve acontecer, né? O que está preconizado. Então, a escassez de recursos e infraestrutura também, né? Essas adaptações nesses espaços que são importantes, né? Então, nós temos aí muitas regiões, né? A APS não possui infraestruturas adequadas para dar suporte integral a esses usuários que precisam desse processo de reabilitação. Isso inclui a falta de equipamentos, né? Equipe também especializadas, limitações no atendimento por falta, justamente, que é o próximo item, de qualificação profissional. Então, é importante até que os nossos gestores se mobilizem e realizem qualificações para que esses profissionais eles
tenham, de fato, uma visão mais macro, ampliada desses usuários, né? E consiga trabalhar de forma integral, vendo todas essas especificidades. Superlotação e demanda nos atendimentos, tanto a APS como o SER também tem altos níveis de demanda, isso pode levar a longas filas, a agendamento de forma demorada, superlotação, e isso, obviamente, aflige qualquer trabalho que a APS ela gostaria de ter, né? E, obviamente, não superlotando esse serviço para que ocorra processos de encaminhamentos mais frequentes, né? E aí fazer, de fato, esse acolhimento, trabalhar com essa demanda espontânea para identificar esses processos. Essa desigualdade regional, a gente vai encontrar em todo nosso território, né, brasileiro. Então, em várias regiões do país, especialmente nas áreas rurais, ou posso trazer um pouco para vocês das periferias, elas têm essa integração entre a PS e o CE prejudicada, justamente pela falta de centros especializados nos territórios, tá? E uma rede da APS também estruturada. Isso faz com que ocorra essa desigualdade no acesso aos serviços de reabilitação, dificultando essa articulação, essa interação nesses níveis de cuidado. Sistemas de informação, infelizmente, ainda temos sistemas de informações fragmentados, que torna essa decisão mais complexa, né, mais demorada, e aí pensar em sistemas que unifiquem mais esses prontuários e dialogue de forma mais dinâmica. A falta de recursos financeiros, né, sabemos que muitas vezes isso é insuficiente, tá? E aí isso dificulta esse avanço e essa articulação para que a gente traça essa qualidade, inclusive, na infraestrutura. A educação permanente, ela, sem dúvida nenhuma, vai ser um pilar importante para essa formação, tá? Para a gente trabalhar as pessoas com deficiência, a gente trabalhar nesse processo articulado com o CE. Então, vai ser importante a gente pensar em fóruns, reuniões, né, seminários, posso falar grupos condutores, né, GTs, né, e, obviamente, criar um processo de educação permanente para qualificação e formação, seja desse usuário, seja desse profissional, seja para essa comunidade, e pensar em ações que a gente desenvolva isso nos nossos cotidianos dessas equipes, né? Nesse dia a dia, justamente para a gente trabalhar uma estratégia de qualificação da APS, né, da atenção básica, de forma mais presente, abrangente e qualificada. E eu coloco para vocês, baseado ao funcionamento da rede de cuidados, dessa linha de cuidados da pessoa com deficiência, ela está fundamentada nas seguintes diretrizes do Ministério da Saúde: o respeito, tá, e os direitos humanos com garantia na autonomia, independência, de liberdade das pessoas com deficiência para elas fazerem as suas próprias escolhas, promover isso. A promoção da equidade, né? A promoção do respeito das diferenças, a aceitação das pessoas com deficiência, e aí a gente vai ver e observar esse enfrentamento, né? Estigmas e preconceitos que estão presentes, a garantia do acesso e a qualidade dos serviços ofertados de forma integral, multiprofissional, clínica interdisciplinar, tá? Atenção humanizada centrada nas necessidades das pessoas, a diversificação, né, e pensar na questão das estratégias desse cuidado, o desenvolvimento de atividades nesse território que devem oferecer essa inclusão social com visitas à promoção, à autonomia e o exercício, obviamente, à cidadania. A ênfase em serviços com base territorial, comunitária, a participação do controle social dos usuários e seus familiares, a organização de serviços em rede de atenção à saúde de forma organizada, estratégica, ações intersetoriais para garantir uma visão e um trabalho mais integral nesse cuidado, tá?
A promoção de estratégias de educação permanente, como a gente tinha citado anteriormente, o desenvolvimento dessa logística, desse cuidado às pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual. Nós temos também a estimia também, nós temos as múltiplas deficiências, tá? E, obviamente, tudo isso vai estar dentro desse projeto terapêutico singular. Nós temos o desenvolvimento de pesquisas clínicas, inovações tecnológicas, reabilitação de forma articulada dentro desses centros nacionais de tecnologia. Posso dizer que esse Centro Nacional de Tecnologia Assistiva, ela vai ajudar nesse processo, justamente para que a gente trabalhe com a clínica mais abrangente para esse processo. E eu trago uma frase bem importante, né, que a APS, como porta de entrada para o nosso Sistema Único de Saúde, ela vai ser essencial, né, nesse cuidado das pessoas com deficiência, justamente para proporcionar o acompanhamento contínuo, o tratamento adequado, né, visando, obviamente, a promoção da saúde e contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Espero ter ajudado, contribuído todos vocês, e podemos se encontrar aí nessa roda do SUS, nesse cuidado com a pessoa com deficiência, na atenção primária. Forte abraço e, como dizem, né, abra SUS. Tchau, tchau.